Que a verdade seja dita nua e crua. Eu, você, o mundo inteiro é viciado em açúcar. O açúcar é uma droga lícita que causa dependência química 8 vezes maior que a cocaína e a heroína. Segundo a Cruz Azul, a dependência física acontece quando a droga começa a alterar o nosso metabolismo orgânico e que obriga o usuário, eu e você, continuarmos consumindo esse tóxico. O corpo desenvolve também uma constante necessidade dessa mesma droga. Caso a droga não seja administrada, surgirá também um conjunto de reações orgânicas conhecido como crise ou síndrome de abstinência. A dependência é psíquica quando o consumo repetido dessa mesma droga cria um invencível desejo de usá-la pela satisfação que ela produz. Sim, comer é um ato de prazer e que pode levar a sensações positivas e a lembranças gostosas e confortáveis. E eu concordo, é exatamente isso que eu sinto toda vez que eu como uma barra de chocolate. Logo naquela primeira mordida, sabe, vem aquele prazer instantâneo e que dá uma vontade de mais um pedacinho, outro pedacinho, mais outro e outro, outro. E quando eu percebo, em 15 minutos eu acabei com uma barra de chocolate inteira. Sim, eu sou chocolatra de carteirinha e como doce sabendo que não faz bem para minha saúde. Mas vamos parar um minuto e fazer uma reflexão. Estudos mostram que a dependência por doces pode ser uma maneira também de fazer uma compensação por um hábito introduzido desde a nossa infância. Por exemplo, as mães costumam muitas vezes adoçar o leite da mamadeira para o bebê ficar mais calmo e parar de chorar. Quando criança e ela acaba se comportando direitinho, o que acontece? Ganha refrigerante, uma balinha, um chocolate. Na adolescência, namorando, muitas vezes o presente é um bombom. Sonho de Valsa mudou a embalagem. A crocância agora dura tanto quanto o amor. Sonho de Valsa em nova embalagem. Mudei porque te quero. E aí o doce adquire assim um outro significado afetivo na maioria das famílias. Aí o que acontece? Se rolar aquela carência afetiva, o que a gente faz? Acaba compensando por uma busca desenfreada por um doce. Provavelmente você já ouviu falar sobre essa tal serotonina, que é popularmente conhecido como o hormônio da felicidade. Ela encontra-se baixa quando a gente sente uma tristeza, uma depressão e tem a sua produção aumentada quando a gente come um pedacinho de chocolate ou então pratica alguma atividade para estimular a sua produção. Por exemplo, praticar atividade física. A serotonina é uma substância chamada de neurotransmissor e existe naturalmente dentro do nosso cérebro. Como tal, serve para conduzir a transmissão de uma célula nervosa para a outra. Atualmente, a serotonina está intimamente relacionada aos transtornos afetivos. Com a presença da serotonina, as pessoas se sentem saciadas mais facilmente e inibe também mais facilmente a ingestão de outros açúcares. Alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, eles estão muito associados ao estado afetivo das pessoas. Por outro lado, é possível estimular a produção da serotonina se a gente incluir algumas outras atividades dentro da nossa rotina. Vou trazer para você alguns exemplos. Consuma mais triptofano, como? Consumindo carnes magras, ovos, banana, nozes, sementes, laticínios. Massagem, também tem pesquisas que mostram que a massagem muda quimicamente o nosso corpo, porque no final da sessão, os níveis de serotonina atingem o nível pico máximo. E após a sessão, provavelmente acontece aí 30% da redução do cortisol. O que acontece quando existe muito hormônio do cortisol circulando dentro do nosso organismo? O cérebro realmente bloqueia a produção da quantidade certa de serotonina. Por isso que a gente entra em estresse e depressão.
Outra dica é aumentar o consumo de vitamina B12 e B6, porque os estudos mostram que essas vitaminas ajudam a diminuir também os sintomas da depressão. Produção de vitamina D também ajuda muito, então fique de 20 a 30 minutos no sol. Adicione magnésio nas suas dietas, com folhas verdes, banana, feijão. E claro, pratique atividade física pelo menos 30 minutos 4 vezes por semana. Mas como que acontece o ciclo do vício? O primeiro passo, a gente vai lá e consome o açúcar. Você gosta e desperta aquele desejo. Logo depois, o nível do açúcar aumenta no sangue e aumenta também a produção de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, né? Que é super liberada pelo cérebro, e a insulina começa a ser produzida em massa para baixar os níveis de açúcar no sangue. Insulina em produção, o que acontece? Despenca o açúcar no sangue e, por outro lado, a insulina está em alta, e o que causa aí o armazenamento imediato em forma de gordura no nosso organismo, porque logo depois o nosso corpo começa a gritar por mais açúcar em forma de fome. E aí começa todo o ciclo novamente. O açúcar, produção de dopamina, a insulina está em alta, desperta a fome e assim por diante. Fique atento se você está entrando no ciclo do vício, para você não cair nessa na próxima vez.